Olá, eu sou Maria Ó, sou cantora, compositora, produtora e educadora musical. E eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre música, sobre formação das escalas, acordes, campo harmônico e outras coisas mais dentro da música tonal, aplicadas ao violão. E eu espero que a gente faça uma boa caminhada para quem está começando essa aprendizagem no violão. Para a gente começar a nossa conversa, acho interessante a gente definir de onde estamos partindo, né? Então a gente vai falar aqui sobre música tonal, que é essa música que a gente está habituado a ouvir aqui no Ocidente, onde a gente usa uma escala que chama diatônica, que é a escala de 7 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente está tão habituado. Por que, né, música tonal? A música tonal, ela acontece em torno de uma nota principal, que a gente chama de tônica. E toda a narrativa musical, né, porque a música também é isso, né, a gente conta histórias através da música e da forma que a gente organiza os intervalos das escalas, os sons, né, essas notas, e tudo gira com esse centro tonal, onde a gente se afasta, se aproxima dele, onde a gente tensiona, tal qual uma história de um romance, enfim, com as suas tensões, com os seus afastamentos, até que a gente chega naquele lugar de repouso, que normalmente também é da onde a gente partiu. Então, a gente vive essa música tonal, ela se consolidou aí já desde o século XVII e ainda é o nosso principal meio aqui no Ocidente de composição, enfim, de pensar música. Mas existem outras músicas, né? outras formas narrativas. Hoje a gente tem a música tonal, tem a música eletroacústica, que é uma música que muitas vezes a gente nem usa notas definidas, a gente está falando de sons, de ruídos. Então, assim, só para dizer que existem várias formas de se organizar sons, né? E só que aqui a gente vai se concentrar na mais comum, aqui estamos mais habituados e aqui a gente vai aplicar com mais frequência no nosso instrumento, no caso o violão. Bom, então vamos começar falando sobre as escalas, né? As escalas são notas organizadas, né? Normalmente ou de forma ascendente ou descendente. A gente parte de um ponto a outro. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó é uma escala. No violão, a gente teria aqui. Aqui a gente fez a ascendente, agora a descendente, né? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então essa é a escala que dá origem a todas as outras. Ela é chamada de escala natural, a escala de dó maior, porque ela não tem acidentes. Ela que dá origem às outras tonalidades, né? Então, aqui a gente está falando da escala de dó maior, que é a nossa escala natural, nossa escala base. Essa escala diatônica, ela é composta de tons e semitons. Então, são 5 tons e 2 semitons. Né? Semitom é a menor unidade que a gente tem aqui na música ocidental entre uma nota e outra. Então, um semitom no violão, por exemplo, cada casa do violão é um semitom. Então, na escala, a estrutura da escala maior é tom-tom, semitom, tom, 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 semitom. O que isso significa? Que do dó para o ré eu tenho um tom, que é esse som aqui. Do ré para o mi eu tenho mais um tom. Agora, do mi para o fá eu tenho um semitom. Do fá para o sol, um tom. Do sol para o lá, outro tom. Do lá para o si, mais um tom. E do si para o dó, de novo, um semitom.
que é a sonoridade da nossa escala, a gente conhece, fica novamente. Sabendo disso, se eu olhar para o braço do violão, sabendo que a minha sexta corda é a corda Mi, a nota Mi, e cada casa representa um semitom, se eu apertar aqui, como a gente viu que do Mi para o Fá eu tenho meio tom, significa que aqui eu cheguei num Fá. Então, nota solta Mi, nota presa na primeira casa, Fá. Do Fá para o Sol, eu tenho um tom, certo? Então, se eu quero ir para o Sol, pensando na escala de Dó maior, né, nas notas da escala de Dó maior, o que eu faço? Eu pulo um semitom e vou para o próximo. Então, Mi, Fá, Sol. E assim, a gente consegue ir mapeando todo o braço do violão, né? Se a gente sabe os intervalos das escalas, se é tom, se é semitom, entre uma nota e outra, a gente consegue no próprio violão ir descobrindo onde estão essas notas. Outro exemplo na corda de Lá. A gente vai se limitar aqui às 3 primeiras casas, a princípio. A quinta corda do violão é a nota Lá, certo? Se eu apertasse aqui, eu ia estar andando meio tom, né? Ou um semitom. Para eu ir do Lá para o Si, como a gente viu na escala, na estrutura da escala, eu tenho um tom. Então, para eu achar o Si, eu preciso andar uma casa a mais. E eu descubro que o Si está aqui. Do Si para o Dó, eu tenho meio tom, então logo ele está bem ao lado do Si. E assim a gente vai descobrindo e mapeando o braço do violão. A gente pode fazer isso corda a corda, é uma trabalheira, mas vale a pena, porque assim a gente vai nomeando, né, e entendendo o que a gente está fazendo de fato, né? Quando a gente monta um acorde, quando a gente está tocando uma nota ou lendo uma tablatura, é importante que a gente saiba que quando eu ponho o dedo 3 na casa 3, na primeira corda eu estou tocando a nota Sol, e se eu ando um tom para trás eu estou tocando Fá. Essas coisas, conforme a gente vai elaborando, a gente vai criando autonomia, né, no instrumento. Como isso se dá? Falei agora sobre a escala maior e agora eu vou falar sobre a escala menor, natural, né, que também compõe, vamos dizer assim, a base das escalas, no sentido de que a escala menor natural ela também não tem acidentes. E tem uma coisa curiosa, e já adiantando um pouco de harmonia, que é a escala menor natural é a escala de Lá menor, que é, a partir do próprio Dó, se eu contar a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, é o 6º grau da escala de Dó. E a gente chama esse grau de grau relativo menor. Então, toda escala maior tem um relativo menor. Isso significa que se eu tiver em Sol, por exemplo, na tonalidade de Sol maior, e eu contar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, chego no 6º grau, o Mi menor é o relativo, é o primo do Sol maior. Significa que eles vão ter os mesmos acidentes. Acidentes são os sustenidos e os bemóis, né? Quando a gente consegue alcançar as nossas 12 notas, na verdade, né? Porque eu falei que a gente trabalha com 7 notas, mas na verdade a gente tem 12, que são esses semitons, né? Lá bemol, Mi bemol, ou o Fá sustenido, enfim. A escala menor natural, ela tem as mesmas notas, então, da escala de Dó maior, só que qual é a diferença? A gente vai partir do Lá. A nota principal da escala de Lá é o próprio Lá. A estrutura da escala menor é tom, semitom, tom-tom, semitom, tom-tom. Então, vou tocar ela para vocês. Vocês separam como ela é mais fechada, né? Tem uma sensação
pouco mais pesada, vou comparar as duas. Então, a escala de Dó maior, Dó maior. E agora a escala de Lá menor. Mesmas notas. O que muda? Meu ponto de partida, a minha tônica, né? E isso muda a relação dos intervalos que eu vou ter. Agora, o porquê saber escala é importante? Bom, a escala ela dá origem a muitas coisas. Uma delas é ao campo harmônico e a formação dos acordes. Na verdade, invertido, né? A formação dos acordes que dá origem a um campo harmônico. Então, o entendimento da música, para onde ela vai, qual tipo de tensão eu vou usar, tudo deriva dessa escala com a qual a gente está trabalhando. Então, cada tonalidade, o que é a tonalidade? Essa nota principal, né? A nota de partida, e na música tonal a nota de chegada, né? É dela que eu vou começar e é para ela que eu vou retornar. Então, tudo vai girar dentro disso. E os acordes que eu vou usar vão nascer a partir dessa escala. É importante dizer que, sabendo a escala, a estrutura das escalas naturais, tanto de Dó maior quanto Lá menor, a gente consegue descobrir as nossas outras tonalidades. Então, se eu sei a estrutura de Dó maior, eu consigo saber a estrutura de Sol maior. E é aí que vão começar a aparecer os sustenidos e os bemóis. Então, por que eu uso sustenido? Por que eu uso bemol? Eu uso para adequar a distância do intervalo que eu tenho entre uma nota e outra, né? A estrutura da escala. Então, por exemplo, se eu pegar o Sol maior, eu pego o Dó, a dica é essa, ó. A gente pega o Dó, a gente vai no quinto grau do Dó e monta a escala a partir desse quinto grau. Então eu vou pegar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? Vou fazer essa estrutura, vou marcar embaixo. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. Do Si para o Dó, meio tom. Do Dó para o Ré, um tom. Do Ré para o Mi, um tom. Do Mi para o Fá, um tom. Do Fá para o Sol, um tom. Errei ali. Do Mi, errei. Bom, recapitulo. Se eu pegar a escala de Sol, né, o quinto grau lá da escala de Dó, e começar a montar a escala a partir dele, eu vou perceber que na estrutura, lá no meu sétimo grau, lá no Fá, eu vou ter um probleminha. Não vai estar igual com a escala de Dó maior. Para eu deixar essa distância das notas iguais, eu vou ter que pôr um Fá sustenido. O sustenido, eu vou ter que o quê? Aumentar meio tom o valor dessa nota para eu conseguir ter a distância entre o Fá e o Sol de um tom. Na verdade, entre o Fá sustenido e o Sol de meio tom, né? Que é a minha sensível. Então, e aí eu descubro o quê? Que na tonalidade de Sol maior eu tenho um acidente, que é o Fá sustenido. E assim por diante, se eu pegar a partir daí, da escala de Sol, pegar o quinto grau do Sol e for fazer a escala de Ré, eu também vou descobrir que eu vou ter que corrigir mais uma notinha lá no sétimo grau. Então, na escala de Ré, eu vou ter o quê? O Fá sustenido, que eu mantenho o acidente anterior, né, que veio junto com a escala de Sol. Então, no Ré eu vou ter o Fá sustenido e o Dó sustenido. E assim por diante. Então eu costumo dizer que a gente tem dois caminhos na música, né, que caminham concomitantes, que é o caminho horizontal. Se a gente pensar numa partitura, num pentagrama, que a gente vê lá uma notinha depois da outra, as melodias que a gente canta, isso seria a nossa parte horizontal. E a gente tem a nossa parte vertical, que são as colunas, que eu digo que são os acordes,
que é a harmonia, os blocos, né? Então, das notas derivam os acordes, isso que eu estou querendo dizer. Então, cada nota da escala, que vocês estão vendo aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, cada nota dessa vai gerar um acorde. Como é que eu formo esse acorde? Partindo do Dó, por exemplo, eu formo Dó, a primeira nota da escala, ela mesma, eu conto 1, que é o Dó, 2, 3. Quem é essa terceira nota da escala? Então, Dó, Ré, Mi. Então vai ser Dó, Mi, Fá, Sol e o quinto grau. Então, para formar um acorde, eu uso o primeiro, o terceiro e o quinto grau da escala, a partir da própria nota. Então, para formar o acorde de Dó, partindo dele mesmo, eu tenho Dó, Mi, terceiro grau e Sol. Isso, no violão, vai ficar assim, ó, Dó, Mi, Sol. Se eu tocar essas três notas, eu já tenho um acorde. Esses acordes a gente chama de quê? De tríades. São as famosas tríades. Quando eu toco todos eles juntos, eles formam o acorde de Dó maior. Às vezes existe uma confusão, né, entre o acorde e a nota. Eu estou na tonalidade de Dó maior, significa que a nota de Dó maior é a minha nota central, então toda a minha melodia vai percorrer isso. Ao mesmo tempo eu também estou no acorde de Dó maior, que é composto por outras notas, mas a nota principal dele tem um nome, que é a tônica, que é o próprio Dó. Então, se eu tocar o Dó, vocês podem fazer esse teste em casa, no piano, no violão, enfim, num instrumento que seja harmônico. Eu vou tocar, ó, a nota que sobrar, normalmente é a nota tônica, que a gente chama de fundamental. Façam esse teste em casa e cantem essa nota e confiram se não é a nota principal do acorde, a tônica, a fundamental que está tocando. Então a gente vai fazer isso agora com toda a escala, com todas as notas da escala. Então a gente descobriu que do Dó nasce o Dó maior. Ah, por que maior? Justamente aí a gente emenda num outro assunto, que são os intervalos. Os intervalos são justamente essas distâncias de tons e semitons que a gente tem entre uma nota e outra. Quando eu tenho uma distância de 2 tons entre a primeira nota, né, a tônica, e a terça, eu tenho uma terça maior. Então, ó, se contar comigo, do Dó para o Ré, a gente viu lá no diagrama, né, do Dó para o Ré, um tom, do Ré para o Mi, 2 tons. Esse intervalo, que é Dó, Mi, Dó, esse intervalo é um intervalo de terça maior. E ele caracteriza esse acorde dessa forma. Então, a terça maior origina um acorde de qualidade maior. Então, aqui, um Dó maior. Se fosse um tom e meio, né, eu teria um acorde menor. E aí eu teria uma terça menor, que seria... Percebem a diferença? Um acorde maior, Dó, Mi, Sol. Aí o Dó menor, Dó, Mi, bemol, Sol. Então, os acordes maiores, eles têm essa característica de serem mais abertos, né, mais solares, e os acordes menores, essa característica de serem um pouquinho mais fechadinhos. Então, como é que eu descubro se um acorde é maior ou menor? Pela distância que eu tenho da minha tônica e do meu terceiro grau, né, da escala. Sempre lembrando, a tônica é a própria nota, né? A nota 1 é sempre a própria nota de início, né? Então, Dó, Ré, Mi. 1, 2, 3. Beleza? Dito isso, a gente parte, então, para tentar estruturar todos os acordes que compõem a tonalidade de Dó maior. A gente vai um por um.
Descobrimos o Dó, que é um Dó maior, e agora a gente vai para o Ré, né? Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez com o Dó, então, agora eu vou partir do Ré, minha primeira nota vai ser o Ré. Ré, Mi, Fá, é a terceira nota, certo? Ré, Fá, Sol, Lá. Então, quais são as notas que compõem o meu acorde de Ré? O Ré, o próprio Ré. Lembrando que o Ré vai ser a nota fundamental dele mesmo, né? Ré, Fá e o Lá. Agora, será que esse acorde é maior ou é menor? A gente vai lá fazer essa conta. A gente tem duas formas sempre na música de saber. Um, a gente faz conta, o outro é ouvindo, né? Mas, como a gente está aqui aprendendo, vamos fazer conta. Então, do Ré para o Mi, eu tenho um tom. Do Mi para o Fá, eu tenho meio tom. Qualquer coisa é só recorrer à escala, à estrutura da escala. Isso significa que do Ré para o Fá, eu tenho um tom e meio. Então, o segundo grau, né, da minha escala, pensando em acordes, ele vai ser um acorde menor. Então, Dó maior, Ré menor. A gente vai fazer isso com todos os outros. O próximo grau da escala, que é o terceiro grau, vai ser a nota Mi. Então a gente pega a nota Mi, parte dela. Mi, Fá, Sol, terceira nota, Lá, Si, quinta nota. Quais são as notas que compõem esse acorde de Mi? O Mi, o Sol e o Si. Agora, esse acorde, de novo, é maior ou menor? A gente vai lá fazer essa conta. Do Mi para o Fá, meio tom. Do Fá para o Sol, um tom. Eu tenho um tom e meio, então é um acorde menor também. Quando a gente pensa na escala, a gente também está pensando em graus. Então, cada nota da escala, a gente nomeia com um grau. Então, o Dó é o grau 1, o Ré é o grau 2, o Mi é o grau 3 e assim por diante. Cada grau da escala dá origem a um acorde. E é assim que a gente forma os acordes da escala e chega no campo harmônico. Então, a gente tem a estrutura da escala, essa escala, cada nota, a gente nomeia como graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses graus podem ser maiores ou menores, né, de acordo com a terça, né, que é da estrutura que compõe esse acorde, né, que é a primeira, terceira e quinta justa, terça maior ou menor e quinta justa. E é assim que a gente consegue descobrir quais acordes fazem parte do campo harmônico daquela tonalidade. Então, na escala de Dó maior, a gente tem o seguinte campo harmônico. Primeiro grau maior, que é o próprio Dó maior. Segundo grau menor, que é o Ré menor. Terceiro grau menor, que é o Mi menor. Quarto grau maior, que é o Fá. O quinto grau, que é o Sol maior. O sexto grau, o Lá menor. O sétimo grau, o Si meio diminuto. E o oitavo grau, a gente tem novamente o Dó maior. Então, esse é o campo harmônico de Dó maior. Isso significa que a minha música vai se estruturar em torno desses acordes. Por isso que o campo harmônico é importante. Quando você vai compor e quer harmonizar, você criou uma melodia X. E aí você fala, meu Deus, e agora? Tenho uma melodia, mas que acorde que eu vou tocar? Bom, se você está criando a sua melodia em Dó maior, por exemplo, você já sabe que todos esses acordes são possibilidades, né? De acordo com a nota que você está cantando. Então, aí você vai analisar, vou partir do Dó. Então, minha música começa no próprio Dó. Aí eu estou cantando e eu repouso num Ré, na nota Ré. Quais acordes do meu campo harmônico possuem a nota Ré? Então, o Ré, o próprio Ré menor? Sim, pode ser uma possibilidade. Qual outro acorde que eu tenho no meu campo harmônico que também tem a nota Ré? Deixa eu pensar. Sol, Si, Ré. O Sol também tem o Ré. Será que ele cabe?
E assim a gente vai, o Si meio diminuto, tem Ré. Então a gente vai pescando no campo harmônico possibilidades, né, para a gente elaborar a nossa harmonia. As decisões que eu vou tomar, se eu vou querer um acorde maior ou um acorde menor, isso vai depender do meu caminho melódico e das minhas intenções. Então, da nota que vem antes, da nota que vem depois, aonde eu quero chegar. E assim a gente vai construindo, né, a nossa música, a nossa canção. Muitas vezes a gente faz isso de forma intuitiva. Mas saber que existem essas possibilidades é uma ferramenta a mais aí na hora de compor, enfim, de escrever, de pensar a música. O contrário também pode acontecer. Você também pode pensar a música primeiro a partir da harmonia, para depois ir para a melodia? Claro. Também é um caminho. Então, não sei, estou aqui, eu que sou compositora, né? Estou aqui fazendo um Dó, brincando, um Lá menor, um Fá e um Sol. Essa é uma sequência de acordes muito comum na música pop, no rock. Então eu fiz o primeiro grau, sexto grau, quarto grau e quinto grau. Né? Agora vai ver aquela, como que é? E você pode achar muitas e muitas músicas com esses mesmos acordes. E eu posso inventar milhares de melodias aqui. Né? Aqui no Dó, eu posso começar pela nota Mi, eu posso começar pela própria nota Dó, posso começar pela nota Sol. Né? Quando eu vou para o Lá menor, posso seguir na nota Dó, posso ir para a nota Lá. No Fá, posso cantar um Fá, posso cantar também um Dó, também um Lá. E posso cantar outras notas, que a gente chama de notas de passagem. Mas você vai criando uma estrutura, um caminho, enfim, uma possibilidade aí para você ir experimentando melodias e tudo mais. Então, só para contar, fiz uma digressão aqui, mas que são caminhos possíveis aí dentro da composição e por isso que existe essa importância no campo harmônico. É uma forma da gente experimentar dentro de algo seguro. E não, que a gente não possa extrapolar, né, esse seguro. O campo harmônico ele não é uma prisão, né? A gente foge do campo harmônico muitas vezes. Então, por exemplo, no samba, é muito comum que a gente faça o que a gente chama de modulação. Modular eu estou numa tonalidade e eu escapo um pouquinho para ir para outra tonalidade. Então é muito comum, às vezes, no samba, eu estou lá numa tonalidade menor, dentro de um campo harmônico menor, mas em algum momento eu subo. Eu vou lá para uma tonalidade maior, eu dou uma outra cara para essa canção. Um exemplo, se eu estou em Lá menor, né? Pegando aí a nossa escala natural, né? Menor, fiz o Lá menor. Essa eu vou mostrar uma cadência muito comum aqui no samba, né? Que é o 2-5-1, que eu pego o acorde meio diminuto, o quinto grau e volto para o Lá menor. Se separam esse de distanciamento, uma tensão e um repouso, ó. Lá menor. Parti, distanciei um pouquinho, tensionei, cheguei. Aí eu quero ir para o meu relativo maior, para o Dó. Aí eu vou voltar para o Lá menor. Então, que caminho eu fiz? Lá menor. Fui para o Si meio diminuto, que é o segundo grau do Lá menor. Fui para o quinto grau, que eu já vou falar dele. E voltei para o Lá menor. O acorde do quinto grau, apesar da gente estar falando de tríades, a gente sempre pode acrescentar a sétima, que segue, se pensar naquela mesma lógica, né? Primeiro, terceiro grau, quinto grau e sétimo grau.
Essa sétima menor, ela causa um intervalo que a gente chama de trítono, que é um intervalo tenso. Foi um intervalo evitado durante muito tempo na história da música, porque ele não era tão consonante, ele gera um acorde mais instável, vamos dizer assim. Só que esse acorde ele tem uma função muito importante, que ele é o acorde de máxima atenção para a sua tônica, né? Para você chegar no seu relaxamento. Então, quando eu faço, por exemplo, o Dó maior, quem é o quinto grau do Dó maior? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É o Sol, certo? Então, o Sol é a dominante do Dó maior. O que isso significa? Que o Sol... Ó, já vem até aqui no meu ouvido. Já vem a próxima nota. Então, eu resolvo o acorde de Sol com sétima no Dó. Essa relação entre esses dois, o quinto e o primeiro grau, o quinto grau com o sétimo e o primeiro grau, é uma relação quase que de dependência, né? Não vai ser sempre que vai ter o quinto grau que você vai para o primeiro. A música pode surpreender e surpreende, mas ele chama, o quinto grau sempre chama a tônica. Acho que isso é algo importante de dizer. E todo grau, então, os 7 graus da escala, cada grau, ou seja, cada acorde ali que a gente gerou, tem a sua própria dominante, né? Isso é só a gente contar 5 a partir daquela própria nota. Então, do Dó a gente já viu que é o Sol com sétima, do Ré menor seria o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Lá com sétima. Então, quando eu toco um Lá com sétima, eu estou chamando um Ré menor ou um Ré maior. Então, a dominante, ela chama tanto o acorde maior quanto o acorde menor. Mas a dominante é sempre um acorde maior com sétima. Acho que isso é importante de ficar frisado aqui. Recapitulando, então a gente passeou um pouco pela música tonal, aprendemos sobre as escalas maiores e menores, sobre a formação dos acordes, a importância das terças, né, que dão essa funcionalidade, essa qualidade de maior ou menor para cada acorde. Falamos sobre campo harmônico, possibilidades e caminhos dentro desse campo harmônico, tanto com os próprios acordes, quanto melodias, né? E é isso, espero que ajude, é um começo, é um início, uma introdução aí, que se vocês se animarem, eu sugiro que mergulhem, pesquisem e toquem bastante, que parece complexo, mas é super possível de ser entendido, principalmente se a gente abre a escuta e a percepção para entender esses caminhos.